muito bom dia, queridos amigos e ouvintes da Rádio Mundial. Quinta-feira, manhã cedinho, eu sou o Thiago Rodrigues Alves e a gente está começando mais um programa Epitaques Autoconhecimento e Bem-Estar aqui na Rádio Mundial. E hoje a gente vai conversar sobre autoconhecimento, bem-estar, como a gente pode aprimorar, melhorar, nos aprofundar em nós mesmos e como isso é uma jornada enriquecedora e satisfatória, né? E antes de começar eu quero dar uns recadinhos bem rápidos. Eu queria falar que agora em março, muito provavelmente para o fim de março, a gente vai fazer o lançamento do curso Almonauta, que vai ser o primeiro curso online do Epitaques, que é uma grande plataforma de conhecimento, de conteúdo, e que muito provavelmente a gente vai ter cursos e conteúdos de outras pessoas, de outros instigadores, como eu gosto de dizer. Mas o Almonauta é o primeiro, e o Almonauta é um curso que traz a meditação de uma maneira sem lenga-lenga, profunda e esclarecedora, de modo que você, através desse método de autoconhecimento, você possa desbravar você mesmo. E desbravando você mesmo, a gente consegue ter uma profundidade de conhecimento sobre nós extremamente reveladora e extremamente enriquecedora. Então, se você tem interesse em conhecer o curso, que é dividido em 2 módulos, o primeiro módulo é um módulo de conhecimentos e teoria, e um segundo módulo é um módulo de práticas, coisas simples, rápidas, eficazes, manda um e-mail para mim no oi@epitaques.com oi@epitaques.com e eu vou te colocar na lista preferencial. As pessoas que estiverem na lista preferencial vão ter um valor promocional no lançamento do curso, vão ter prioridade para adquirir o curso, porque o curso vai ter turmas fechadas para que a gente consiga acompanhar certinho a evolução e o desenvolvimento de cada um. O curso é online, 100% online, você faz a hora que quiser, mas a gente vai ter um sisteminha simples de esclarecimento de dúvidas que é muito importante. Então, manda um e-mail para mim, oi@epitaques.com, e eu posso tirar suas dúvidas, eu posso te colocar na lista preferencial e a gente pode conversar bastante sobre dúvidas, questionamentos que vocês possam ter sobre o curso especificamente, tá bom? É isso, rapidinho. Vamos entrar já no tema do programa de hoje. Hoje eu queria conversar sobre algo que eu acredito que não seja, mas eu acho que pode ser sim um assunto um pouquinho polêmico, porque eu acredito que a gente veja essa questão com olhos despreparados, e não preparo no sentido de implicar que existam pessoas melhores que outras, não. O despreparo no sentido de não darmos profundidade, de não investigarmos, de não mergulharmos nesse assunto. E tudo que é tratado de maneira superficial acaba sendo banalizado, acaba sendo colocado como commodity, e a gente acaba lidando com esse assunto de maneira a vulgarizá-lo. E de fato ele é uma coisa muito vulgarizada, se confunde muito o que é isso. E a maioria das coisas que são associadas a isso não estão de fato relacionadas a isso. Hoje a gente vai falar sobre liberdade. O que é liberdade? Muito já se falou, muito já se explorou sobre isso, mas eu acho que a gente precisa compreender a liberdade de uma maneira de fato diferente. Sempre que se fala em liberdade, o que a gente pode pensar? Liberdade é o meu direito de ir e vir. Liberdade é eu fazer o que eu quiser. Liberdade é eu pensar, é eu sentir o que quiser. Liberdade é eu ser quem eu quiser. Liberdade pode ser uma série de coisas que, quanto mais a gente cava esse assunto, mais coisas aparecem. Mas a base daquilo que se chama liberdade é algo que também
é muito vulgarizado e algo que a gente não tem uma verdadeira compreensão sobre o que isso seria. E é por isso que eu quero mergulhar bem fundo nesse assunto e trazer à tona questões sobre isso, para que nós reflitamos, pensemos e tiremos nossas próprias conclusões. A questão primeva de quando falamos em liberdade é a escolha. Para que sejamos plenamente livres, precisamos ter a capacidade e, mais do que isso, a possibilidade, porque eu posso ser plenamente capacitado para escolher, mas eu posso estar impossibilitado de escolher. Então, para falarmos em liberdade, eu preciso ter a capacidade e a possibilidade de escolher o que eu quiser. Então, eu escolho a melhor carreira a seguir. Eu escolho a roupa que eu vou vestir. Eu escolho o parceiro ou a parceira com o qual ou com a qual eu vou me relacionar. Eu escolho o candidato político que eu vou votar. Eu escolho tudo. A gente tem uma vida repleta de micro-escolhas e de macro-escolhas, escolhas irrelevantes, escolhas que mudam o curso da nossa história. Pensando de maneira superficial, a escolha é algo absurdamente maravilhoso. A escolha em si é algo completamente relacionado à questão de liberdade. Se o indivíduo está preso, se o indivíduo vive num governo autoritário, num regime ditatorial, ele não pode ser plenamente livre porque ele está cerceado da sua plena capacidade de escolher. Porque qualquer coisa que esse indivíduo escolha que fuja do padrão pré-estabelecido pelo governo vigente, pelo sistema vigente, ele vai ser punido. E muitas vezes essa punição é a própria vida. Isso é, entre aspas, ausência de liberdade. Só que vamos tentar chegar no cerne da questão da liberdade e no cerne da questão da escolha. O que é escolher? Para agora e pensa o que é escolher. Vamos lá. Vamos fazer um exercício. Bom, escolher é ter a possibilidade de decidir. Mas o que é decidir? É, a partir de uma série de impulsos sensoriais, emocionais e mentais, eu decidir pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C, pelo objeto A, pelo objeto B, pelo objeto C, pela pessoa A, pela pessoa B, pela pessoa C, pelo emprego A, pelo emprego B, pelo emprego C, pela situação A, pela situação B, pela situação C. Eu recebo esses impulsos através do meu corpo físico. Meu corpo físico transmite estes impulsos para a minha alma, que na verdade é o conjunto de mente e emoção. Aí, a partir do momento que eu tenho sensações, eu produzo emoções. A partir do momento que eu tenho sensações e emoções, eu produzo pensamentos. Estes pensamentos são baseados no passado, porque todos os pensamentos sempre vão ser baseados em memórias, em experiências passadas, em sensações passadas, em situações passadas. E a partir dessa análise que minha mente faz, a partir da análise que minha alma faz, eu escolho, eu decido, eu tomo um caminho, eu me relaciono com uma pessoa, eu crio novas possibilidades, eu crio novas amizades, etc, 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 etc. Só que por que nós escolhemos? Por que a nossa vida demanda este excesso de escolhas? É a liberdade que me faz escolher? É a mente que me faz escolher? São as emoções que me fazem
escolher? Por que que nós escolhemos? Por que precisamos decidir entre A, B e C, ou D ou E? Por que a cada minuto da nossa vida somos submetidos a uma série de escolhas? E o processo de exercer a nossa liberdade, que está intrinsecamente condicionado a fazermos escolhas e a tomarmos decisões, cria uma profunda confusão em nós. Mas será que é o processo de eu ter que escolher que cria a confusão? Ou será que, pelo fato de existir confusão na minha vida, eu preciso decidir e escolher? Aí a gente pensa, chegamos num dilema, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Qual é a gota que transborda o copo, a primeira ou a última? É exatamente isso. A questão aqui é conversarmos de maneira profunda sobre assuntos extremamente relevantes para a nossa vida e trazermos questões que antes eram tratadas como commodities, com vulgaridade. Aqui nós olhamos profundamente para as coisas. Então, recapitulando, o ato de ter que escolher cria confusão ou a confusão faz com que eu tenha que escolher? Porque se eu for analisar, se eu enxergasse a vida com clareza, se não houvesse confusão, se não houvesse nebulosidade, se não houvesse dúvida, eu não preciso escolher. Eu só tenho que escolher quando eu tenho dúvida, quando estou confuso, quando não sei qual caminho seguir. Então vamos lá. Alguns livros sagrados de determinadas religiões dizem que o ser humano, e eu estou trazendo assuntos para reflexão, não existem verdades, todas as verdades são meias verdades. A maior parte dos livros religiosos das tradições iniciáticas, esotéricas, espiritualistas, fala muito no livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a possibilidade de escolher, mas considerando que temos que escolher somente quando existe dúvida e confusão, o livre-arbítrio nasce no momento em que nasce a dúvida e a confusão humana. E em qual momento nasce a dúvida e a confusão humana? No momento em que nos, de certa forma, evolucionalmente falando, nos distanciamos dos animais no quesito mente, e a partir do momento que passamos a utilizar a mente como um mecanismo de emancipação, pelo fato de ainda estarmos compreendendo esse poderoso artifício da natureza, que é a nossa mente, a mente humana, nessa jornada pela sua compreensão, produziu muita confusão. O livre-arbítrio nasce quando o homem começa a fazer da sua mente o seu principal instrumento de vida. O que está muito certo. O problema é que nós não nascemos sabendo como lidar com a nossa mente. E milhões de anos depois de termos o advento da mente, ainda não sabemos como lidar com a nossa mente e com a nossa alma, que é o conjunto de mente e emoção. Aí você pode falar de árvore do paraíso, do Éden, da serpente, do fruto proibido, e que a partir do fruto proibido o homem sai do paraíso e começa a viver, entre aspas, num regime de purgatório, com base em um pecado original. Perceba, não estou dizendo que isso é certo ou que é errado, não existe certo e errado, mas isso é uma analogia, isso é uma metáfora. O que eu estou falando é que o pecado original nasce do momento
em que passamos a escolher. Então, seguindo essa tradição cristã de Adão e Eva, Eva escolhe comer o fruto proibido. O fato de comer o fruto proibido faz com que Adão e Eva sejam expulsos do paraíso. Mas mergulhem profundamente nesta questão. Foi o fato de comer o fruto proibido que fez com que fossem expulsos do paraíso? Ou foi o fato de escolher comer o fruto proibido que os fez serem expulsos do paraíso? Comer uma fruta não é a questão. Se mergulharmos com profundidade na questão, poderemos ver que o que se debate aqui é a escolha. E eu não estou dizendo que o ato de escolher é ruim, ao contrário. Mas a escolha nasce da confusão. A desordem, a nebulosidade, o estranhamento faz com que tenhamos que escolher. Quando há certeza, não há por que escolher. A decisão é clara. O caminho é único. A trajetória não possui encruzilhadas ou bifurcações. A dúvida faz a escolha. E como surgem as dúvidas? Eu já falei aqui várias vezes que nossa alma é o conjunto de mente e emoção. Falando especificamente da nossa mente, que pode ser considerado como o conjunto que processa, armazena, avalia e produz pensamentos com base em sensações, emoções, memórias e outros pensamentos, fazendo com que, a partir desta percepção de mundo, faz com que criemos nossa realidade. Pelo fato de não conhecermos a dinâmica oculta da nossa alma, a dinâmica oculta da nossa mente, como se dá esses processos em nós produzimos realidades. Realidade é diferente de verdade. Lembrem-se do que nós já conversamos aqui. Produzimos realidades nebulosas, cheias de dúvida, cheias de incerteza, cheias de ilusões, cheias de falhas, cheias de traumas, dogmas, medos, preconceitos, violência, agressividade, rancores, ódios, etc, etc, medos, etc, etc. A partir do momento que eu processo essas coisas com a minha alma, minha mente vai produzir essa realidade de dentro para fora? Sim, porque a nossa mente vai criando o mundo. E o coletivo da existência do mundo é o coletivo de todas as realidades produzidas, porque o resultado de todas as realidades produzidas, o efeito de todas as realidades produzidas é o mundo físico, é o mundo material. São as invenções, é a arte, é a literatura, é a arquitetura, são as relações interpessoais, é o mercado de trabalho, são as profissões. Tudo que existe no nosso âmbito social, do mundo material, do âmbito científico, artístico, tudo é uma criação mental do coletivo da humanidade. O coletivo da humanidade não conhece profundamente a usina que produz realidade. A usina que produz toda a nossa realidade é a mente humana. Tudo só existe dentro da mente humana. O mundo externo, a matéria, o mundo físico, as nossas vidas que acontecem dentro dessa interface chamada mundo físico, é um derivado do que é produzido em nós, na nossa alma, na nossa mente. Aqui fora é só o efeito. E se a gente produz confusão, o mundo se torna uma confusão. O mundo se torna um ambiente que é um grande ponto de interrogação. E o que a gente tem que fazer num grande ponto de interrogação? Escolher.
dentro deste quesito, dentro dessa atmosfera de profundidade que a gente trouxe para essa reflexão, liberdade não necessariamente é escolher. Porque eu posso ter completamente a possibilidade de escolher, mas eu estou preso dentro da realidade que eu crio, que está presa dentro da realidade criada por outras pessoas que influenciam a minha realidade. Essas pessoas, por sua vez, estão presas a realidades de outras pessoas e todas as escolhas que eu faça não são livres. Indo mais além, aumentando o zoom dessa conversa que a gente está tendo, se eu tenho que escolher, eu estou livre? É coisa de louco. A mente concreta, nosso mental concreto, é quem analisa. Toda análise é baseada em passado, ou baseada numa projeção de futuro com base no passado. Mente concreta é isso. Se a minha mente concreta é quem faz a análise, é quem faz o julgamento, é quem faz o juízo de valor entre certo e errado, quente e frio, bem ou mal, todas as escolhas que nós fazemos, faremos e fizemos são da nossa mente concreta. E a gente sabe que nossa mente concreta é parcial, limitada, e o pensamento é que cria a questão do tempo, porque o tempo é uma grande ilusão, porque é o pensamento que faz a gente ter a falsa ideia de que existe um intervalo entre a ideia e a ação. Eu quero ser uma pessoa melhor. Ah, mas eu preciso de tempo para isso. Isso é uma ilusão da mente concreta, que precisa ficar analisando padrões de memórias e projeções futuras de uma maneira tão pesada, são tantas análises que ela tem que fazer, e ela cria esse distanciamento entre o que eu sou de fato e o que eu projeto como realidade ilusória. Eu fico perdido nesse vácuo, aí nasce o tempo. Então, todas as nossas escolhas, decisões, são sempre ilusórias, porque a certeza não demanda escolha. A verdade não demanda escolha. No âmbito da mente concreta, todas as verdades são meias verdades. No âmbito da mente abstrata, a verdade é um universo completamente infinito. É como se fosse um fluxo contínuo de conhecimento em transformação, em evolução, em mutação. Nada está pronto na verdade, porque a verdade vai se transformando a cada micronésimo de segundo, apesar de manter a mesma base, o mesmo manancial. É um assunto muito abstrato. Então, o que eu queria propor nessa nossa conversa de hoje é que consigamos olhar para a questão liberdade com olhos despertos. Escolher não necessariamente é liberdade. Tomar decisões não necessariamente é liberdade. Às vezes, o ato de escolher pode ser a maior clausura para uma pessoa. Porque ao invés de estar exercendo sua liberdade, ela está deliberadamente criando prisões de ilusão. Gente, é isso. Eu adorei conversar com vocês hoje. A gente já está terminando mais um programa Epitaques Autoconhecimento e Bem-Estar. A gente se vê quinta que vem, mesmo bate-horário, mesma bate-rádio, mesma bate-estação. Um beijo a todos e até lá.